Iniciando a gravação agora. Boa noite novamente aos que chegaram aí depois, um pouco depois. Então, vamos lá. As informações que a gente já tem aqui. Dia 18 de junho, portanto, daqui a 2 semanas, exatamente 2 semanas, é a nossa AV2, tá? E dia 11 de julho, que está entre a quinta-feira entre hoje e a prova, 11 de junho é Corpus Christi, então tudo indica que seja feriado. O feriado ele foi antecipado só no município de Fortaleza, né? Em Maracanã não foi, tanto é que na quinta passada a gente deu aula normalmente. Então, dia 11 feriado, dia 18 AV2, dia 25 segunda chamada e dia 2 de julho é a final. Segunda chamada pouca gente vai fazer, eu acredito, até agora 3 alunos, acredito que a AV2 todo mundo vai fazer, né? E a AF também, eu acho que pelas notas, talvez ninguém faça. Não tem ninguém que esteja numa situação tão difícil de recuperar, não, tá? Então, vamos ver aí como é que vai ser. Assuntos. Os assuntos de ambas as provas são os mesmos, tanto da AV2 como da segunda chamada, como da final. O assunto são todas as unidades. É muito grande o assunto. Não é, primeiro que não é muito grande, pessoal, não é um assunto tão extenso. E segundo é que a gente só vai cobrar o que abordou em sala de aula. Então, não se preocupem que todas as questões que estão na prova, a segunda chamada e a final eu ainda não fiz. Né? Eu fiz só a AV2 até agora. Mas todas as questões da AV2 a gente viu em sala de aula, todas eu reputei como importante o assunto quando a gente falou. Então, tudo a gente viu em sala de aula, seja física, né, sala de aula física, no início do semestre, como aqui na sala virtual, tá bom? Então, quem assistiu às aulas ali, estudou, não vai ter problema com as provas, não. Então, vamos lá. Abram aí desde o início aí os slides de vocês. No Teams está separado por unidades, né? Então, abram aí os slides de vocês para a gente começar aí a nossa revisão, né? E não poderia ser diferente, a gente vai começar pelo começo, né? Como eu disse para vocês, eu anotei aqui, vou tirar um negócio aqui que está atrapalhando. Aí, para posicionar melhor aqui. Pronto. Eu anotei aqui alguns assuntos que eu quero tratar com vocês nessa revisão, tá? Que são assuntos que vão cair na prova e são assuntos que eu acho que são importantes para a gente, tá? Então, a gente vai dar prioridade nessa revisão também para falar mais das unidades, das primeiras unidades, até porque, por exemplo, o inadimplemento das obrigações a gente viu semana passada, então fazer uma revisão hoje, eu não acredito que seja tão importante quanto fazer uma revisão da disciplina, da matéria que a gente viu no nosso primeiro dia de aula, segundo dia de aula, né? Que cai na prova também, tá? Então, vamos lá. Primeiro que eu queria passar para vocês é o seguinte. Durante o semestre, a gente viu essa parte de direito das obrigações, a gente viu desde o início da formação da relação até o final. Esse final, seja pelo pagamento normal, pagamento tradicional, cumprimento da obrigação, seja por algum tipo especial de pagamento, ou seja pelo não cumprimento da obrigação e a resolução da obrigação em perdas e danos ou em multa contratual. Todo esse estudo, ele tem uma razão de ser, né? Ele tem uma ordem a seguir. Essa ordem a gente vai seguir hoje. E aí, no próximo semestre, que vai ser comigo também, a gente vai ver contratos, que é a continuação, né? Quando termina a parte de direito das obrigações no Código Civil, vocês vão ver que começam os contratos, tá? Que é um instrumento, né, da obrigação, é o contrato. O principal instrumento das obrigações são os contratos.
era o professor Tiago, né, que era professor da disciplina de contratos, mas ele vai ter que morar em outro estado, né? E eu vou assumir essa disciplina, ao que tudo indica. Então, vamos lá. Começar pelo começo. Unidade 1, introdução ao direito das obrigações. O que é que a gente precisa saber aqui? Conceito de obrigação, não vou nem falar sobre isso, porque você já tem que ter esse conceito na cabeça. Óbvio que não precisa saber decorado com as palavras dos autores de direito civil, os doutrinadores, o que é, não. A gente tem que saber que ela é uma relação jurídica que tem um sujeito ativo e um passivo, que tem um objeto como um objeto uma prestação e que essa prestação pode ser positiva ou negativa, né? Dar, fazer ou não fazer. Caso haja o descumprimento dessa obrigação, dessa prestação, que é o inadimplemento, o credor poderá se satisfazer do patrimônio do devedor, né? É o princípio da responsabilidade. Então, a gente vê que nesse conceito a gente tem alguns elementos e a gente falou sobre esses elementos. No quinto semestre também é o senhor Wilson. Eu acredito que no próximo semestre eu vou estar em 3 turmas, tá? No terceiro, no quarto e no quinto, cada uma com uma disciplina. E todas na área do direito civil. Obrigações, contratos e direito das coisas. Certo? Eu acredito, não está confirmado 100% não, mas eu acredito que sim. São disciplinas que eu já leciono, então é mais tranquilo. Vamos lá. Nós temos aí os elementos, dentro desse conceito, os elementos subjetivos, que é credor e devedor, credor sujeito ativo, devedor sujeito passivo. E os elementos objetivos. Qual é o objeto imediato das obrigações? A gente falou isso na primeira dia de aula, tá? Qual é o objeto imediato? É a prestação, seja positiva ou negativa, de dar, fazer ou não fazer. E o objeto mediato é a coisa, é a tarefa, é a abstenção. A gente deu até um exemplo deu um exemplo de objeto imediato e imediato, tipo uma prestação de entregar, né, de dar um veículo, que o objeto imediato é a prestação de dar, no caso, e o objeto mediato é o veículo, é a coisa, certo? Então, imediato é a própria prestação, dar, fazer ou não fazer, o objeto imediato, e o mediato é a coisa, ok? Basta vocês pensarem naquele exemplo que a gente deu, não lembro se vocês, não sei se vocês se lembram eu dei um exemplo das carteiras, né? Quem é que está imediatamente atrás do outro, enfim. A gente tem aqui a obrigação imediatamente, o objeto imediato é a prestação de dar, fazer ou não fazer. Por quê? Porque está imediatamente após aqui a obrigação, imediato. E o mediato, que a gente já vem para cá, né, que tem obrigação, objeto imediato, que é a prestação, e aqui o objeto mediato, que tem algo entre os dois, é a coisa, a tarefa, certo? No caso do exemplo, o carro. Ok? A gente tem também o elemento imaterial, que é o vínculo que liga o credor e o devedor, certo? Isso é importante vocês se lembrarem, tá? A questão do objeto imediato e do objeto mediato. Inclusive, caiu na prova de vocês, na AV1, uma questão que falava de um caso e perguntava qual era o objeto mediato, qual é o objeto imediato da obrigação, enfim. Nada impede que caia de novo na AV2. Vamos lá, outro ponto que eu vou tratar com vocês, deixa eu ver aqui. Sujeitos, a gente já falou um pouco. Objeto imediato ou mediato. Lembrando que o objeto imediato, essa prestação pode ser positiva, de dar e fazer, ou negativa, de não fazer. Tá? Essa tem as características fundamentais da prestação. Eu não vou abordar essa. A gente não vai abordar tudo agora, porque não dá nem tempo. Tá?
Então, eu vou pular algumas coisas, não quer dizer que não seja importante. Isso aqui é só uma revisão geral, tá? Lembrem aí das características fundamentais da prestação, ela tem que ser lícita, possível, determinada ou determinável. Vamos lá. Vou passar essa parte das fontes também. Se tiverem dúvida de algum assunto, me perguntem, tá, pessoal? Essa é a hora. Aí a gente tem aqui, importante, acho que no de vocês é a unidade 4, né, também, porque eu mudei um pouco a ordem. No meu slide aqui já tá, eu atualizei um pouco as unidades. Mas a unidade que trata da classificação básica das obrigações. Tá? É importante essa classificação. Esse assunto da unidade 4, ele é importantíssimo. Vocês têm que estudar isso direitinho, não só para a AV2, mas também para o próximo semestre, quando vocês forem ver contratos. Tá? Essa parte de classificação básica é importante, porque toda obrigação, não interessa qual, vai estar dentro de um desses tipos. Tá? Um desses tipos de obrigação. Vai ser uma desses três tipos. Dar, fazer ou não fazer. Não tem como fugir disso. Qualquer contrato que você for fazer vai gerar uma obrigação de dar, fazer ou não fazer. De dar coisa certa, de dar coisa incerta, de fazer ou de não fazer. Então, tudo gira em torno desses três tipos de obrigação. Os dois positivos, dar ou de fazer, e o negativo de não fazer. E aí a gente tem as obrigações de dar, que são ali subdivididas entre dar, entregar e restituir. Lembrando que as consequências são as mesmas, basicamente. Restituir tem uma diferençazinha no caso de não cumprimento, mas está tudo dentro da obrigação de dar. No caso das obrigações de dar coisas certas, eu anotei 2 pontos aqui que eu não quero deixar de tratar com vocês, certo? 2 pontos nas obrigações de dar coisa certa. Primeiro, artigos 233 e 234. 233 e 234. Peguem aí o Código Civil para a gente ver esses 2 artigos, 233 e 234. Vamos lá. Primeiro para o 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrato resultado do título, salvo se o contrário resultado do título ou das circunstâncias do caso. E artigo 234, se no caso do artigo antecedente a coisa se perder sem culpa do devedor antes da tradição, ou pendente a coisa suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. Por que eu quis falar sobre esses assuntos aqui? Já a gente vai falar também do artigo 237, tá? Mas antes, 233 e 234. Por que eu quis falar desses artigos aqui? Primeiro, 233, o acessório segue o principal, certo? O acessório segue o principal. Então, quando você, na obrigação de dar a coisa certa, se você vender o carro subentende-se que ele vai com todos os acessórios que estão nele, a não ser que o contrário resulte da negociação das partes. Eu digo, vou vender os carros, mas eu vou tirar essa roda e vou colocar a roda original dele no lugar, porque essas rodas eu coloquei depois, ou, enfim, esse som, enfim. Mas, se nada se falar, o acessório segue o principal, isso que diz o artigo 233. E o artigo 234 fala do risco de perecimento ou deterioração do objeto, certo? E eu quero que vocês atentem para quando isso ocorre, perda do objeto, sem culpa do devedor. Sem culpa do devedor. Com culpa do devedor, fica mais fácil. Se o devedor é culpado, ele tem que ressarcir o credor, certo? Mas
sem a culpa do devedor, o que é que acontece? Prevalece, pessoal, basta vocês se lembrarem disso, que vocês respondem qualquer questão nesse sentido, tanto no caso de dar, como no caso de restituir. Sempre, quando a coisa se perde, quando a obrigação é de dar a coisa certa, e a coisa se perde sem culpa das partes, as partes não têm culpa nenhuma, foi por força maior, o caso por fortuito, o proprietário da coisa vai suportar o prejuízo. Se a coisa se perdeu, o proprietário da coisa vai suportar o prejuízo. Ah, mas o proprietário da coisa, no caso, é o credor ou o devedor? Depende do caso. Se for uma obrigação de restituir, por exemplo, o proprietário é o credor. Mas se for uma obrigação de dar, pode ser que o proprietário seja o devedor. Por quê? Um exemplo. Eu vou comprar um veículo do Gleidson e eu combino e pago o veículo à vista. Sei lá, 30 mil reais o veículo, o Gleidson me vende por 30 mil, eu pago, mas o Gleidson diz assim para mim, ó, eu posso lhe vender, você está me pagando à vista, mas eu só posso entregar o veículo, né, a tradição, né, a troca só pode acontecer, a entrega do veículo só pode acontecer daqui a 30 dias, porque eu estou viajando, enfim. Eu aceito, isso aí não tem problema nenhum. E aí eu pago os 30 mil reais. Quando eu paguei os 30 mil reais, minha obrigação, né, de pagar já foi. Agora, quem é, nesse caso, nessa relação credor e devedor, após o pagamento desses 20 mil reais, desses 30 mil reais? Eu sou credor e o Gleidson é o devedor, porque o Gleidson tem a obrigação de me dar o carro em 30 dias. Certo? Se, por acaso, esse carro se perder por caso fortuito, força maior, um assalto, foi levado, foi roubado o carro, ou caiu um raio, um temporal, inundou todas as ruas e o carro estava estacionado e deu perda total. Quem vai ficar no prejuízo? Basta vocês se lembrarem. Risco de perecimento ou deterioração do objeto por caso fortuito ou força maior, prevalece a regra de que o proprietário da coisa suporta o prejuízo. Quem é o proprietário da coisa nesse caso? É o Gleidson, porque eu só vou ser proprietário desse carro quando ele me entregar, certo? A transmissão aí da coisa ocorre com a tradição, então enquanto ele não me entregar, o carro é dele. Ah, e o que é que vai acontecer no caso? Ele vai ter que me devolver o que eu paguei, sob pena de enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito. Tá? Ele vai ter que me devolver o que eu paguei. Mas sem multa, sem perdas e danos, sem nada disso. Por quê? Porque ele não teve culpa. Se fosse um caso idêntico que ele tivesse culpa, aí ele teria que me pagar, me devolver além do que eu paguei, perdas e danos, uns juros, uma multa, enfim. Certo? Então, ele que ficou no prejuízo, proprietário que fica no prejuízo. Proprietário suporta o prejuízo. É muito simples vocês pensarem. Quando vocês perdem alguma coisa de vocês por um caso fortuito ou força maior, um assalto, tal, quem fica no prejuízo? Vocês que são os proprietários. Numa obrigação é a mesma coisa. Se foi antes da tradição, o proprietário é quem está com a coisa ainda. Certo? Nesse caso. Um exemplo parecido, eu me lembro que eu dei exatamente esses dois exemplos em sala de aula. Quando é caso de restituição. Exato, você que fica com foguete mesmo. Quando é caso de restituição, como é que fica? Quando é caso de restituição, vale o mesmo princípio, certo? Vale o mesmo princípio. Quem é que suporta a perda? O proprietário. Só que no caso da restituição, o proprietário é o credor. Como assim o proprietário é o credor? Por exemplo, vou dar esse mesmo exemplo, só que nesse caso, o carro é meu e está alugado para o Gleidson. Eu aluguei meu carro para o Gleidson. Ele já me pagou o aluguel, está usando meu carro e vai me devolver daqui a 30 dias. Então, ele é meu devedor. Por quê? Ah, não, mas ele já pagou o aluguel. Eu não estou falando do aluguel. Ele é meu devedor numa obrigação de restituir meu veículo daqui a 30 dias. Esqueçam o seguro, tá?
Se botar o seguro na história, aí a gente já vai para outro campo. Ele tem que me restituir o veículo daqui a 30 dias. Se esse veículo se deteriora ou se perde, se perdeu, explodiu o veículo, enfim, deu perda total e não foi culpa do Gleidson, evento de força maior ou caso fortuito. Quem é que suporta o prejuízo? O Gleidson, você pode pensar, porque no exemplo anterior foi ele que estava na posse do veículo. Não, nesse caso, eu suporto, porque nesse caso o proprietário do veículo sou eu. Então, nesse caso, não há enriquecimento sem causa do Gleidson, porque ele pagou o aluguel, ele estava usando uma coisa que ele pagou, só que o carro se perdeu, por motivo de caso fortuito ou força maior. Nesse caso, o proprietário sou eu fico no prejuízo. É isso que diz o artigo 238. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá. Ressalvados os direitos até o dia da perda. Tá? Ressalvados os direitos até o dia da perda. Que direitos até o dia da perda? Vamos supor que o Gleidson ainda não tivesse me pagado o aluguel. Ele iria me pagar o aluguel até o dia da perda. Ele usou o carro por 15 dias, não foi por 30. Tá, ele me pagou o aluguel dos 15 dias. Depois da perda, aí a obrigação está resolvida. Ok? Lembrem disso. Tá? Lembrem disso. Esse caso de perda da coisa. Vamos lá, continuando. Deixa eu ajeitar aqui o... Outro ponto que eu vou abordar com vocês sobre a obrigação de dar a coisa certa é o artigo 237. O artigo 237, ele fala que até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e acrescidos. Exemplo. Só responder a pergunta do Wilson antes. Professor, cabe isso para um apartamento também, que pode ser incendiado? Cabe isso para um apartamento. Agora tem que entender que o imóvel, o regime é um pouco diferente, porque o imóvel, a transferência da propriedade do imóvel não se dá com a mera tradição, se dá por meio de registro. Então, se você não tiver entregue, se tiver na posse do apartamento, mas o apartamento já tiver registrado, por exemplo, eu te vendo um apartamento, só que eu digo, Wilson, eu só posso te entregar esse apartamento, só posso sair do apartamento para você vir morar daqui a 2 meses. Aí você aceita, a gente registra o apartamento, ou seja, houve a transferência do apartamento, o apartamento já é seu, eu só estou usando por esses 2 meses, porque eu pedi um prazo para poder me mudar. Nesse caso, o apartamento já é seu, e aí se tiver algum dano por caso fortuito ou força maior, você vai ficar no prejuízo, porque você já é o proprietário, já houve a tradição da coisa, tá? Então, o regime de imóveis é um pouco diferente. A gente vai, inclusive, ver isso no 5º semestre, na parte de direito das coisas, tá? São os direitos reais. Mas vamos lá. O que é que o artigo 237 diz? Voltando. Até a tradição, a coisa pertence ao devedor com seus melhoramentos, enfim, com seus frutos. Um exemplo. Eu tenho uma vaca e eu vou vender essa vaca para uma determinada pessoa, para Raquel, certo? A Raquel vai comprar e ela vai receber a vaca daqui a 2 meses. Se nesse tempo a vaca ou a égua ou qualquer animal tiver filhotes, tiver um bezerro ou um cavalo, der cria. Essa cria vai ser minha. Por quê? Porque até a tradição, de acordo com o artigo 237, até a tradição pertence ao devedor com seus melhoramentos e acrescidos.
tá? E os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. Então, os frutos, uma vaca leiteira, por exemplo, o leite que está dando é meu enquanto eu não entregar a vaca para Raquel, certo? A não ser que eu esteja em mora, aí já é outra história, né? Eu fiquei de entregar hoje, entreguei só em uma semana. Aí é outra história, mas se estiver em dia, os frutos são meus, ok? Vamos lá, continuando. De obrigações de dar coisa certa, deixa eu ver aqui. Eram essas observações que eu queria fazer. Estudem aí a perda e a deterioração da coisa com culpa, sem culpa, certo? Nas obrigações de dar a coisa certa. Vamos continuando. Obrigações de fazer. Vamos falar um pouco de classificação especial das obrigações. Uma específica que eu queria falar com vocês, que são as obrigações alternativas, certo? Vamos botar aqui. Peguem aí o slide de vocês na unidade 5. Deixa eu ver se é a 5 mesmo. Isso, unidade 5.5.2.1, as obrigações alternativas, também chamadas de disjuntivas, certo? Nesse caso, classificação especial quanto ao elemento objetivo, essas obrigações alternativas, lembrando, só para fazer uma introdução antes, a gente viu a classificação básica, e aí eu falei para vocês, toda obrigação vai se encaixar em uma dos tipos da classificação básica, dar, fazer ou não fazer. Quando a gente vai para a classificação especial, pode ser que a obrigação não se encaixe nessas classificações, tá? Então, classificação quanto ao elemento objetivo, quanto à prestação, além do dar, fazer e não fazer, a gente tem uma classificação especial. E uma dessas são as obrigações alternativas. Tem, inclusive, previsão no Código Civil, artigos 252 a 256. Essas obrigações alternativas são as que têm por objeto duas ou mais prestações, sendo que o devedor, ele se exonera cumprindo uma das duas. Tá? Então, tem duas obrigações, o devedor, ele pode fazer isso, ou dar isso ou isso. É só lembrar da partícula disjuntiva, né? Ou, certo? Vou dar um exemplo. O João é o devedor e ele libera se ele pagar o valor em dinheiro, mas aí o credor deu a opção para ele já, no momento em que eles foram fechar negócio, ele disse, você pode me pagar 10 mil reais ou me entregar um cavalo de raça nesse mesmo valor. Se me entregar, tá feito. Ele dá essa faculdade para o João escolher, certo? Essa é a obrigação alternativa, é isso ou isso. As prestações, elas são excludentes entre si. Você não precisa cumprir as duas coisas, é isso ou isso, ok? E elas não precisam ser da mesma natureza também, tá? Eu posso fazer uma obrigação alternativa em que uma opção seja pagar e outra obrigação seja fazer, você pode me pagar esse valor ou me prestar um serviço desse valor. Esse tipo de serviço. Ok? Então, lembrem das obrigações alternativas. Vamos lá. Continuando. A gente falou de vários tipos de classificações. Falou de obrigação divisível e indivisível também. Essa classificação especial talvez seja um dos maiores
uma das maiores unidades, né? Tem vários tipos de classificação. Vamos agora, pessoal, falar um pouco do que está na unidade 7. Eu acho que é a unidade 7 aí no de vocês também, tá? Teoria do pagamento. Vamos falar sobre teoria do pagamento. Já é um assunto da pós-AV1, né? Até agora a gente viu assuntos que já tinham caído na AV1, que vão cair na AV2 de novo. Agora a gente vai ver os assuntos pós-AV1, que são que foram vistos após a nossa primeira prova. Tá? Primeiro, o que é o pagamento? O que é isso? A obrigação se extingue na maioria das vezes com o cumprimento voluntário dela, certo? E o pagamento é esse cumprimento voluntário da obrigação. A gente pode usar o termo pagamento, mesmo quando a gente não esteja falando de dinheiro, tá? Aqui, pagamento tem um sentido mais amplo, mais no sentido de adimplemento da obrigação, de cumprimento da obrigação, ok? Solução da obrigação, execução da obrigação, tudo isso é sinônimo de pagamento nesse caso. Então, mesmo quando é uma obrigação de fazer, você vai lá e presta aquele serviço, não deixa de ser um pagamento, você está pagando o que você deve, que é o fazer, certo? E aí a gente tem que o pagamento ele é um fato jurídico e ele tem alguns elementos, tá? Primeiro é o vínculo obrigacional, importante isso, tá? O pagamento, um dos elementos é o vínculo, porque se não houver vínculo obrigacional, não deve haver pagamento. Ah, isso é óbvio, Só que aí, quando a gente vai para a prática, a gente tem várias demandas que alegam, vocês vão ver isso mais na prática, em que uma das partes não paga porque alega que o pagamento é indevido. Por que o pagamento é indevido? Porque não há vínculo entre as partes. Ah, você está me devendo tanto por causa de uma negociação X. Não fiz essa negociação. Então, não lhe devo nada. Então, o pagamento tem que ter vínculo. Se não tem vínculo obrigacional entre as partes, pagamento nesse sentido, se não tem vínculo obrigacional, o pagamento é indevido. Certo? Se você vai comprar um salgado, você pegou o salgado e comeu e vai pagar, você está pagando ali, por quê? Porque houve um vínculo obrigacional. A outra parte lhe entregou um salgado e você está pagando. Se você for lá na Lanlan, do lado ali da Nassau, comprar uma caixa de coxinha, você pagou e está esperando para receber. Quando você recebe, a Lanlan está fazendo o pagamento dela, o cumprimento da parte dela da obrigação. Ela está cumprindo aquela obrigação ali porque houve um vínculo entre as partes, um contrato ali de compra e venda, certo? Então, além desse vínculo, a gente tem o sujeito ativo do pagamento. E aí, outro cuidado vocês devem ter, falando sobre isso, quando a gente foi falar sobre, a primeira vez, sobre teoria do pagamento, né? Que o sujeito ativo do pagamento é o devedor e o sujeito passivo é o credor. Ou seja, há uma troca aí na nomenclatura. Por quê? Porque nas obrigações, quando a gente fala de sujeito ativo da obrigação, é o credor, e sujeito passivo da obrigação é o devedor. Quando a gente fala de pagamento especificamente, o sujeito ativo é o devedor. Ah, por que não faz sentido? Faz. Por quê? Porque quem é que está praticando a ação de pagar? Ou a abstenção, que é o não fazer? É o devedor. Então, ele é o sujeito ativo do pagamento. E o passivo é o credor. Então, não confundam, tá? O sujeito ativo da obrigação é o sujeito passivo do pagamento, que é o credor. E o sujeito passivo da obrigação é o sujeito ativo do pagamento, que é o devedor. Certo? Então, cuidado para não confundir. Até eu, às vezes, explicando para vocês, confundo, entendeu? Mas cuidado nas questões, na prova, não na AV2, que a gente não acredita que não vai ter nenhuma pegadinha nesse sentido, não. Tá? Mas cuidado nas questões. Então, vamos lá, só mais uma vez para ficar claro.
O sujeito ativo da obrigação, quem é? É o credor. O sujeito passivo da obrigação é o devedor. Quem é o sujeito passivo do pagamento? É o credor. Sujeito ativo do pagamento é o devedor. Certo? A gente tem, então, o vínculo obrigacional, sujeito ativo, que é o devedor, sujeito passivo, que é o credor. Esses são os elementos do pagamento. E aí a gente tem a questão da eficácia. Atentem para isso, que a gente vai cobrar aí questões, pelo menos umas 3 questões na prova sobre essa eficácia do pagamento. Condições subjetivas, quem deve pagar e a quem se deve pagar. E as condições objetivas, o objeto do pagamento e sua prova, lugar do pagamento e tempo do pagamento. Atentem para quem deve pagar, a quem, quando, onde e como. Certo? Vou falar de alguns pontos aqui também que eu anotei que são importantes acerca dos sujeitos do pagamento. Tá? O primeiro ponto que eu quero falar é sobre o credor putativo. Não sei se vocês se lembram disso. Credor putativo. Tá? Artigo 309. Artigo 309. Vamos lá. Para o artigo 309. 309. O pagamento feito de boa fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor. Ainda provado depois que não era credor. O que é que significa isso? Essa questão do credor putativo. O que é que significa isso do credor putativo? Vamos lá, qual foi o exemplo que eu dei em sala de aula? Que é um exemplo clássico. Você aluga um local para colocar seu comércio, ou então um local para morar, e você paga o aluguel todo mês para imobiliária X, porque o contrato foi feito com intermédio entre o proprietário e o locatário, por intermédio de uma imobiliária que tinha procuração do proprietário, e aí você paga todo mês, faz uma transferência bancária para essa imobiliária, porque a imobiliária representa aí, é um representante do credor, e foi acordado isso em contrato, que você transferia todo mês. E aí você transfere todo mês em dia o pagamento do aluguel. Só que aí, do nada, você recebe uma intimação, uma ação de despejo, onde você está intimado a pagar o aluguel dos últimos 6 meses, sob pena de ser despejado, porque há 6 meses que você não paga o aluguel para o proprietário. O proprietário entrou na justiça contra você, você pensa, mas peraí, todo mês eu pago, está aqui os comprovantes. Aí você vai e se defende. Está aqui os comprovantes, eu paguei. E aí o proprietário vai dizer, não, você pagou para a imobiliária, mas há 6 meses que essa imobiliária não me representa mais. Só, pessoal, que nesse caso a defesa é muito fácil para o locatário que pagou a imobiliária, que é justamente o que diz o artigo 309. 309, não é isso? 309. É exatamente isso que diz o 309. A imobiliária, nesse caso, é o chamado credor putativo. Por quê? Porque ele tem todas as características de credor. Ele se apresenta como representante do credor. Não há razão plausível para o devedor, no caso locatário, desconfiar. Ou seja, o locatário não tem por que desconfiar. Se eu fiz um contrato, eu estou pagando, está tudo normal, por que é que eu vou desconfiar? Então, não é plausível ele desconfiar. Então, vale aquele pagamento. Mesmo que depois se descubra que ele não era mais o credor. Não era o credor, mas é um credor putativo.
certo? Então, o pagamento é válido. E como é que vai ficar? O proprietário vai ficar no prejuízo? O proprietário vai se virar com a imobiliária e cobrar de volta. Qual era o certo a fazer? No momento que a imobiliária rompeu o contrato de representação com o proprietário, era para um dos dois ou ambos informar para o locatário, não pague mais para a imobiliária. A partir de agora, o pagamento vai ser feito direto com o proprietário ou com outro imobiliário, enfim. Certo? Então, isso aí é tipo de credor putativo, ok? Então, atenção para esse ponto, certo? Estou riscando aqui alguns pontos que eu queria falar, que a gente já abordou. Então, credor putativo já foi. Obrigação de dar a coisa certa também, a questão da perda da coisa. Obrigações alternativas. Pronto. Vamos lá, continuando. Então, atenção para essa parte de credor putativo, certo, pessoal? Tem outro assunto importante que pode ser enquadrado tanto nessa parte da unidade 7, da teoria do pagamento, como na parte de obrigações divisíveis e indivisíveis, tá? Que é o que está no artigo 260, eu queria que vocês tivessem atenção nisso também. O artigo 260 diz: se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira, mas os devedores se desobrigarão pagando. Vamos lá, se você tem vários credores para uma obrigação indivisível, entregar um imóvel, por exemplo, o que é que o devedor tem que fazer? Como é que eu vou fazer para entregar um imóvel se eu tenho 3 credores para entregar? Eu entrego para um deles ou entrego para os 3? O devedor tem que, ou os devedores, se for mais de um devedor, tem que entregar, pagar a todos de forma conjunta, chamar todos e entregar o objeto, ou a um deles, desde que os outros, né, desde que este dê caução de ratificação dos outros credores. É um documento em que os outros credores dão autorização para ele receber a coisa, certo? Receber o pagamento. Então, atenção para esse ponto também. Vamos lá, continuando. Pessoal, continuando. A gente falou, após de falar das condições subjetivas, quem se deve pagar, a quem se deve pagar e quem deve pagar. A gente passou para as condições objetivas do objeto do pagamento, da prova do pagamento, do local do pagamento. E aí eu anotei também aqui para falar um pouco sobre o local do pagamento, o lugar do pagamento. Está entre o artigo 327 e o artigo 330, tá? Primeiro ponto, diferença entre dívida quesível e dívida portável. Qual é a diferença? A regra do Código Civil qual é? É que o lugar do pagamento é o do domicílio do devedor, portanto, as dívidas são quesíveis. Essa é a regra. O credor tem que ir buscar a dívida no domicílio do devedor. Mais uma vez, é a regra do Código Civil. Só que o próprio artigo 327 traz exceção, que é a dívida portável, onde o devedor tem que buscar a dívida no domicílio do credor, caso isso seja acertado. E o local pode também ser nem num canto nem no outro, nem no domicílio do credor, nem no devedor. Pode ser em local diverso, de acordo com a vontade das partes. Ou da própria lei. Ok? E aí tem um ponto importantíssimo, que é o artigo 330. Anotem aí, botem um asterisco no artigo 330. O artigo 330... Deixa eu só mexer aqui. Pronto. O artigo 330, ele fala o seguinte. Vamos lá, 330.
o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. É a previsão do Código Civil, de acordo com o Código Civil. É isso. O que é que significa isso? Significa, pessoal, que se as partes combinam um determinado local ou uma determinada forma de pagamento, todo mês você vai na minha casa entregar o pagamento do aluguel. Meu locador fala isso, eu sou locatário, ele diz, não, todo mês você me paga lá na minha casa, ou transfere para a minha conta, ou faz um depósito na minha conta, enfim, entrega lá na minha casa, vamos supor que seja esse aí, tudo ok. Ou então ele diz, você vai fazer o pagamento por transferência bancária, está aqui o número da minha conta, e aí a transferência, o comprovante de transferência já vale como recibo. Ok. Só que aí, de repente, a gente não sabia, mas nós trabalhamos um do lado do outro numa loja perto, e aí eu começo a fazer o pagamento para esse proprietário, um dinheiro à vista lá na mão dele, ao invés de fazer o que estava descrito no contrato. Ao invés de pagar na conta bancária, eu estou pagando para ele à vista. Ou então, vou até usar outro exemplo, melhor. Eu estou pagando para a esposa dele é minha colega de trabalho, eu pago para a esposa dele todo mês, e ele aceitou isso numa boa, não falou nada, e o pagamento está sendo feito. E aí ele decide, depois de um ano, dizer, eu não aceito não esse pagamento, você vai ter que me pagar porque você não pagou da forma combinada. Está errado. Isso vai contra o princípio da boa-fé. E outra coisa, se de acordo com o Código Civil, que eu acho até um exagero do Código Civil, mas de acordo com o Código Civil, ele não pode nem pedir para voltar o pagamento, exigir de volta o pagamento por transferência bancária. Certo? Vamos supor que ele começou a aceitar eu pagar no dinheiro. Começou a aceitar. E aí eu estou pagando o dinheiro há mais de um ano. E aí ele decide, não, agora eu quero que você volte a me pagar de acordo com o contrato. De acordo com o 330, não só o pagamento é válido, mas o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia. Ou seja, presume-se que o credor renunciou o que estava no contrato, que era para ser feito pagamento por meio de transferência bancária, e começou a aceitar pagamento em dinheiro para a esposa dele. Certo? Então, nesse caso, há renúncia do que foi estabelecido no contrato por parte do credor. Lógico que as partes podem, no próprio contrato, dizer, colocar uma cláusula dizendo que pagamentos reiteradamente feitos de outra forma que não a prevista no contrato são mera liberalidade do credor. Isso é muito normal também, tá? Já respondo isso. Essa cláusula é muito normal também, justamente para matar a cláusula 330, hoje os contratos colocam isso, certo? Para evitar essa perda de um direito do credor. Colocam isso, e aí eu vou falar aqui com uma linguagem mais popular mesmo. Colocam no contrato o seguinte, se o credor aceitar outra forma de pagamento, isso não vai significar que ele renunciou o que está no contrato. Ele só aceitou ali daquela vez ou daquelas vezes, mas ele pode pedir para voltar a pagar de acordo com o contrato. Isso é uma mera liberalidade do credor. Não foi uma renúncia. Se tiver isso no contrato, tudo bem. Se não tiver, vale o artigo 330. Então, atenção para esse artigo 330. Ok? O Wilson fez uma pergunta aqui. Professor, se fizer uma alteração no contrato entre as partes? Pode ser também, tá? É o que eu estou dizendo. Essas regras que a gente vê aqui é o que o Código Civil prevê, certo? O Código Civil ele traz as regras, mas as partes, por meio de contrato, por meio de cláusula e alterações contratuais, podem mudar essas regras. Essas regras, a maioria delas do Código Civil, estão previstas para caso o contrato não diga nada.
Ok? Se o contrato não disser nada, vale o que está no Código Civil. Lógico que tem algumas regras no Código Civil que os contratos não podem passar por cima, questão de capacidade das partes, né? Requisitos para a validade de um contrato, isso os contratos não podem passar por cima, mas uma regra dessa do 330, uma cláusulazinha simples ali mata, ok? Muda a regra. A questão de dívida quesível e portável vai depender do contrato. Se o contrato não falar nada, é quesível, mas o contrato pode prever uma dívida portável, certo? Atentem para isso. Vamos lá, continuando. Então, atenção para esse artigo 330. Mais um ponto aqui, riscado. Qual artigo... Pergunta da Raquel aqui, pessoal. Ela pergunta aqui qual o artigo que diz sobre onde tem que receber pagamento pelo Código Civil ou pagar, né, em via de regra. O artigo é o 327, tá? Que traz a regra do local do pagamento, que tem que ser que a regra é do domicílio do devedor. Os artigos que tratam do lugar do pagamento é 327, 28, 29 e 30, certo? Vamos lá, continuando. Tem mais alguns pontos aqui para a gente falar. Falamos do tempo do pagamento e aí passamos para formas especiais de pagamento, certo? Falamos de consignação em pagamento, subpagamento com subrogação, imputação ao pagamento, dação ao pagamento, novação, e aí eu escolhi uma dessas para a gente falar hoje, tá? Que é uma que ela se confunde muitas vezes com outras, muita gente confunde, por isso que eu escolhi essa, que é a novação. A novação. O que é a novação? Qual é a diferença? Por que ela difere bastante das outras formas de pagamento? A novação vocês têm que tomar cuidado para não se confundir com a dação em pagamento ou com a cessão de crédito. Por quê? Porque a novação é uma forma de pagamento indireto. É uma forma especial de extinção da obrigação. Por quê? Porque você extingue uma obrigação e cria uma nova obrigação, tá? A substituição de uma obrigação por outra nova. Você está me devendo X. Determinada pessoa está me devendo X. Ele chega para mim, não, vamos fazer o seguinte, vamos extinguir essa obrigação e criar uma nova, com outras características, para substituir essa, porque essa eu não estou podendo pagar agora, é uma novação. Certo? Nesse caso, ele não está pedindo um prazo maior para pagar, não está cedendo, a gente está novando, tá? A gente está extinguindo uma obrigação e criando outra, certo? Atenção para isso, ok? É diferente da compensação também. A compensação é quando as pessoas têm uma dívida com outra e as coisas se compensam, tá? Então, atenção para a novação. O principal efeito dela é a extinção da dívida, de uma dívida, com todos os acessórios de garantia e o surgimento de uma nova dívida. Ok? Eu estou devendo 5 mil reais para determinada pessoa e aí eu negocio com ela e a gente extingue essa dívida e eu vou pagar e a gente cria um novo contrato, uma nova obrigação em que eu vou prestar serviços jurídicos para essa pessoa durante tanto tempo no lugar dessa dívida, e é uma outra obrigação, tá? Então, atenção para a novação, pessoal. Riscar a novação também. Vamos lá. Continuando. Depois dessas formas especiais de pagamento, a gente falou sobre transmissão das obrigações, e aí já foi bem mais recente, né? Acho que já há 2 quintas atrás, há 3 no máximo, a gente falou sobre transmissão das obrigações. E aí, um assunto também, é questão de prova, lógico, e é um assunto importante porque é muito comum. E aí percebam que a gente
já falou sobre, desde o início, né, da formação da obrigação, da relação obrigacional, falou do pagamento, tanto o pagamento tradicional, né, comum, como pagamentos, formas especiais de pagamento. E aqui a gente tem outra forma, né, se a parte pode não fazer o pagamento ou não receber antes, e antes disso, antes do pagamento, ocorrer a mudança nas partes por meio de uma cessão, né, de uma transmissão das obrigações, que pode ser a cessão de crédito ou a cessão de débito, que é a assunção de dívida. Pode haver também a cessão de contrato, que não está prevista no Código Civil, mas é amplamente aceita pela doutrina, pela jurisprudência, enfim. E é muito comum também, que é uma transferência aí de uma posição contratual. Vamos lá. Alguns pontos sobre cessão de crédito e assunção de dívida, que eu anotei aqui, que eu não quero deixar de falar: consentimento na cessão de crédito e consentimento na assunção de dívida. Qual é a diferença num caso e no outro? Vamos só entender o que é cessão de crédito para isso, né? Cessão de crédito é um negócio jurídico por meio do qual o credor, que é o cedente, transmite o seu crédito a um terceiro, que é o cessionário, mantendo-se a relação obrigacional com o mesmo devedor, o cedido, né? Então, tem o credor que transmite o crédito, o terceiro a quem se transmite o crédito e o devedor que é o cedido. Importante, não há, na cessão de crédito, não há necessidade de consentimento prévio do devedor para que ocorra a cessão de crédito. Não há necessidade de consentimento, certo? Não precisa disso, não há nada que traga a previsão desse consentimento. Então, não precisa, certo? Não precisa do consentimento do devedor. Eu tenho um crédito, eu tenho o devedor, eu tenho um crédito, eu posso ceder o crédito para outra pessoa. Para o devedor não vai mudar nada, ele vai ter que pagar, só que ao invés de pagar a mim, vai pagar a outra pessoa. Então, não é necessário o consentimento do devedor na cessão de crédito, certo? Não é necessário. Já na assunção de dívida ou cessão de débito, já na cessão de débito ou assunção de dívida, primeiro, o que é negócio jurídico no qual o devedor, com expresso consentimento do credor, transmite a terceiro sua obrigação. Nesse caso, é o devedor que vai transmitir, ou seja, um terceiro vai assumir a dívida de uma pessoa, certo? Nesse caso, o credor precisa consentir. Por quê? Porque eu, como credor, fiz um negócio com determinada pessoa porque eu sei que ela vai me pagar. Se ela transmitir essa dívida para outra pessoa, ou seja, outra pessoa assumir a dívida, eu não sei se essa pessoa vai me pagar. Então, eu tenho que aceitar, saber quem é essa pessoa. Então, vejam uma diferença importante. Nesse caso, deve haver expresso consentimento do credor. Não basta o consentimento tácito. Não vale a regra do quem cala consente. Tá? Isso está no artigo 299, parágrafo único. Peguem aí o artigo 299, parágrafo único. O que é que diz? Diz o seguinte: é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor ignorava. Parágrafo único, importantíssimo. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Tá? Então, se o credor não responder, é porque ele recusou. Não existe o quem cala consente aqui na assunção de dívida. Certo? Importantíssimo essa regra. E aí, a gente tem uma exceção a essa regra do 299, que é o artigo 303, que fala de adquirente de imóvel hipotecado, tá? Se o credor não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entende-se que é dado assentimento. Então, no caso de adquirente de imóvel hipotecado, se houver assunção de dívida,
Aí, nesse caso, se o credor silenciar, é porque ele aceitou. Por quê? Porque, nesse caso, já tem a garantia do próprio imóvel. Mas é uma exceção, tá? Pensem mais na regra mesmo do artigo 299, parágrafo único, certo? Se o credor silenciou, é porque ele não aceitou. Não vale a regra do quem cala consente. Vale a regra do quem cala consente só no artigo 303, que fala de imóvel hipotecário. Tá bom? Esse era o primeiro ponto da cessão de crédito e da assunção de dívida que eu queria falar com vocês. E o segundo ponto é a responsabilidade do cedente pela existência da dívida. Isso na cessão de crédito. Tá? Isso na cessão de crédito. Peguem aí os artigos 296 e 297, que a gente vai falar sobre a regra da cessão pro soluto e da cessão pro solvendo, certo? Cessão pro soluto e cessão pro solvendo. O que é que significa isso? É para vocês se lembrarem, porque isso aí foi recente, e é questão de prova também. Mas vamos lá. A regra no Código Civil é que a cessão de crédito ela é pro soluto. O que é que significa isso? O cedente garante apenas a existência do crédito, não garante a solvabilidade do devedor. Ou seja, quando eu tenho uma dívida aqui para receber, sou credor de uma dívida, eu estou cedendo essa dívida para alguém, vou ceder a dívida para a Alessandra. Eu tenho uma dívida com o Wilson, é meu devedor, e aí eu cedo essa dívida para a Alessandra. O que eu estou garantindo para ela é que a dívida existe, mas eu não estou garantindo para ela que o Wilson é solvente, que o Wilson tem dinheiro para pagar, que o Wilson pode pagar. Estou cedendo e garantindo a existência do crédito. Essa é a regra, isso que está no artigo 296. Mas nada impede que o cedente, no instrumento de cessão, a gente tem um contrato ali de cessão de crédito, e nesse contrato eu me responsabilize pela solvência do Wilson. Eu digo, ó, a dívida existe e eu estou me responsabilizando pela solvência dele. Se ele for insolvente, nesse caso, que eu me responsabilizo, nesse caso é uma cessão pró-solvendo, e nesse caso a Raquel pode me cobrar. Certo? Se o Wilson não pagar. Agora, se a cessão é pró-soluto, que a regra é essa. Eu só me responsabilizo pela existência. Ó, tá aqui, a dívida existe. Se ele vai pagar ou não, aí já não é mais problema meu. Estou cedendo o crédito. Ok? Então, não esqueçam, cessão pró-soluto. O cedente só responde pela existência do crédito, só garante a existência do crédito. Cessão pró-solvendo. O cedente se responsabiliza também pela solvência do devedor. Ok? Anotem essa diferença, estudem os artigos 296 e 297, ok? Que é importante. Vamos lá. Vou fazer uma última observaçãozinha para a gente encerrar por hoje. Falar um pouco sobre o inadimplemento. Eu não vou nem abrir mais slide, não. Só conversar um pouco com vocês também, que é questão de prova, para vocês não esquecerem a diferença de inadimplemento relativo para inadimplemento absoluto. Certo? Quando há inadimplemento absoluto, só uma observação antes, quando há inadimplemento absoluto e a cláusula penal quanto a isso, a multa para o caso de inadimplemento absoluto, anotem aí só um artigo antes de eu ir para a diferença, um artigo importante, deixa eu pegar aqui, está aqui. Anotem marquem o artigo 410, que é importante. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa em benefício do credor. Ou seja, se o credor, se tem uma multa contratual, uma cláusula penal, uma pena convencional, né, são todos sinônimos, para o caso de inadimplemento total da obrigação, o credor, essa cláusula penal, ela se torna uma alternativa para o credor. O credor pode o que significa isso? O credor pode ou continuar exigindo o cumprimento da obrigação, se isso ainda lhe for interessante, se servir para alguma coisa, ou ele pode
pedir, não quero mais, eu quero a cláusula penal, eu quero a multa, porque não me serve mais essa obrigação. É uma alternativa para o credor. Lembrem-se das obrigações alternativas. Esse artigo 410 torna essa obrigação não cumprida em uma obrigação alternativa, ou seja, ou eu cobro a obrigação principal ou eu cobro a multa, a cláusula penal. Nada impede que eu cobre a obrigação principal, mais perdas e danos, mais juros, né, por conta da mora, tá? Isso é outra história. E aí, pessoal, para a gente finalizar, era o que eu queria falar, antes de falar isso, eu comecei e não terminei. Eu queria falar de um assunto de uma diferenciação importante entre inadimplemento absoluto e inadimplemento relativo. O inadimplemento absoluto... Raquel, caiu aí, só para você anotar, artigo 410, dá uma lida, tá, que é um artigo importante. Mas vamos lá. Inadimplemento absoluto, inadimplemento relativo. O inadimplemento absoluto ocorre quando a obrigação não é cumprida e ela não serve mais, ela não é cumprida de forma total, o objeto principal não é cumprido, a prestação não é cumprida, e ela não serve mais ao credor. Já o relativo é quando ela está atrasada ou não foi cumprida alguma cláusula do contrato, certo? Algum acessório, alguma obrigação acessória, isso é um inadimplemento relativo. E aí, por que eu quero que vocês atentem nessa diferença? Porque tem casos que o devedor que não cumpriu a obrigação pode alegar que é apenas um inadimplemento relativo, quando, na verdade, o inadimplemento é absoluto. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. 2 exemplos que eu dei em sala de aula, mas eu quero repetir aqui. Dei na sala de aula, aqui pelos Teams também, na aula passada, mas eu quero repetir para vocês. Primeiro exemplo foi o do vestido de noiva. Se eu contrato um estilista para ele costurar um vestido de noiva para a minha noiva, ele tem que entregar esse vestido, é uma obrigação de fazer, que ele tem que entregar no máximo até a data do casamento, até um dia antes ou até no dia do casamento. Se ele entrega esse vestido 2 dias depois e alega que é um inadimplemento relativo, que ele apenas atrasou e tem que pagar um valor, uma multazinha pelo atraso, mas a obrigação principal ele cumpriu, que era entregar o vestido, está errado. Nesse caso, mesmo que tenha sido um atraso de 2 dias, foi um inadimplemento absoluto, porque de nada mais serve o vestido se o casamento já aconteceu. Mesma coisa se eu contrato uma banda para minha festa de aniversário, a banda não aparece e aparece um dia depois, ou aparece já no final da festa. A banda não tem mais utilidade, não é um inadimplemento relativo, não foi um mero atraso, né? Por quê? Porque não me serve mais, não serve mais ao propósito do credor. Contrato um serviço de buffet para um evento que eu vou fazer no meu escritório e o buffet não aparece, eu tenho que contratar outra pessoa de última hora e o buffet aparece no outro dia lá com o salgadinho, com tudo, com as bebidas, só que para mim não serve mais. Então não foi um mero atraso, não foi um inadimplemento relativo, foi um inadimplemento absoluto. O atraso, a mora, né, o inadimplemento relativo ocorre quando o objeto ainda serve ao credor, mesmo em atraso. Tá? Mas quando não serve mais, aí a gente não vai mais falar de inadimplemento relativo, é caso de inadimplemento absoluto, ok? E aí cabe multa, cabe cláusula penal se houver, né? Cabe perdas e danos, enfim, aí vai depender de cada caso, ok, pessoal? Então é isso. Eu acho que os principais pontos aí que eu anotei aqui para falar com vocês, eu falei, para dar uma direcionada aí para a prova, não significa que tudo que vai ter na prova foi o que eu falei hoje, tá? Até porque não dá tempo, são 20 questões, e aí outra observação, a prova são 20, eu vou logo falar sobre a prova, sobre as 3 provas, porque essa revisão que eu fiz aqui vale para as 3. Vale principalmente para a V2, né? Mas até porque a V2 eu já fiz a prova, a segunda chamada ainda não. Então, se eu fosse vocês, eu faria, não fugiria da segunda chamada, que eu não fiz a prova ainda e a gente não vai ter uma aula antes da segunda chamada. A V2, como é que vai funcionar? 20 questões, múltipla escolha, ABCDE, estilo,
prova colegiada, certo? Então, são 20 questões ABCDE. Segunda chamada, como é que vai ser segunda chamada? Mesma coisa, 20 questões ABCDE, estilo prova colegiada. Vai ser igual? Lógico que não, tá? Lógico que não. Então, AV2, segunda chamada, 20 questões cada. AF, final, espero que ninguém vá para a final, mas se for 10 questões, múltipla escolha também ABCDE, certo? Então, 20 questões na AV2, 20 questões na segunda chamada e 10 questões na AF. Não vamos ter mais aula ao vivo esse semestre, mas eu ainda vou fazer uns videozinhos aí para corrigir as provas, eu acredito. Se eu não fizer o vídeo, eu coloco o material com cada questão, explicando por que está certo ou está errado, a fundamentação, o artigo. Vou passar para vocês também, aqui pelo Teams, as instruções para fazer a prova. Eu havia dito, até falado com a Andresa, que eu iria fazer a prova, colocar lá do mesmo jeito que eu passei as tarefas para vocês. Eu vou colocar também, mas eu vou disponibilizar o link também para evitar qualquer problema, porque na AV1, não sei se vocês lembram, mas foi disponibilizado um link, vocês entravam, botavam seu nome e faziam a prova. E aí não teve problema nenhum, né? Eu acho que ninguém teve problema, todo mundo que quis fazer a prova conseguiu entrar sem problema nenhum. E aí um time que está mudando no semestre, né? Se deu certo na V1, eu não vou mudar para a V2, eu vou deixar do mesmo formato. Então, mesmo quem não tem acesso ao Teams, vai conseguir clicar no link e fazer a prova. Acredito que todo mundo tem acesso, mas mesmo quem não tem acesso vai conseguir fazer a prova, certo? E aí depois eu envio as respostas. Se vocês, eu vou colocar também no portal do Teams a prova, certo? Se vocês fizerem pelo portal do Teams, para vocês é bem melhor, porque vocês vão receber o resultado bem mais rápido, tá? Não vão precisar esperar eu mandar tudo para a Andresa, para ela sair mandando de um por um para vocês. Quanto se vocês se logarem no Teams e fizerem a prova pelo Teams, quando eu clicar em corrigir, ele já vai corrigir e mandar direto para o e-mail de vocês, para a pasta de vocês, a nota, tudo direitinho, tá? Eu peço que quem puder, quem tiver acesso ao Teams, vocês aqui que estão aqui, somos aqui quantos agora? Somos 12. Vocês têm acesso ao Teams, obviamente, senão estariam aqui assistindo a aula, e vocês estão sempre presentes nas aulas. Eu vejo que são sempre as mesmas pessoas aqui, as que estão na aula ao vivo. Então, quando vocês forem fazer a prova, mesmo que vocês tenham acesso ao link, eu peço que vocês façam pelo Teams, entrem lá em tarefa e façam a prova por lá. Porque aí vai facilitar na hora de devolver para vocês. Quem não tiver acesso, eu acredito que hoje todo mundo tem, mas quem não tiver vai ter que fazer pelo link, infelizmente. Mas quem tiver vai ser melhor sim, certo? Então é isso, pessoal. Próxima aula, dia 11 de junho. Até segunda ordem não tem aula, tá? Corpus Christi. Dia 18 de junho, prova, 24 horas, mesmo esquema. Vou colocar a prova meia-noite, a 0 hora do dia 18 e vai até as 23h59 do dia 18. Vocês têm o dia todo para fazer a prova, tá? E aí, semana seguinte, dia 25, mesma coisa. Dia 25, eu vou colocar às 0 horas até as 23h59. A segunda chamada. Avisem aí para quem for fazer a segunda chamada. E a AF, mesma coisa, no dia 2 de julho. Espero que dia 2 de julho ninguém faça prova. É bom que eu não precise elaborar, vocês não vão fazer. Acho que está quase todo mundo com nota aí para não fazer, né? A AF. Mas se fizerem também não tem problema. Dia 2 de julho a gente resolve. Ok? Vou encerrar aqui a gravação. Boa noite para todo mundo. Bom fim de semana. Espero que esteja todo mundo bem aí nessa pandemia que a gente está, né? Espero que esteja tudo bem com os familiares de vocês, com vocês. E é isso, pessoal. Vamos estudar agora, que aí as provas já vão começar, né? Tem só mais semana que vem de aula.
Até a próxima. Vamos mantendo a comunicação por aqui se precisarem, se tiver alguma dúvida, ok? Boa noite para todo mundo. Vou encerrando aqui a gravação.